Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenhanal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Na cidade de São Mateus, às margens do rio Cricaré. Contar a história da Bíblia, do povo de Deus, Jesus Cristo, que se atualiza no tempo presente, contar a nossa vida. Então estamos aqui com o professor Eliezer Nardotto, que vai nos ajudar um pouco a entender. Então por isso os índios o chamavam de Quiriquerê. Mas de manso, essas águas não tem muita coisa não, porque o que vão contar de história aí, de violência, de morte... E vem o filho de Mendiçá, chefiando 200 homens com 5 caravelas, e a maior parte da população de São Mateus é descendente indígena. Mas os índios vão ser dispersados, então vai se formar um pequeno núcleo colonial lá no alto, onde está a igreja